Bom, não bastasse a guerra e todos os efeitos e impactos aqui para a economia brasileira, a gente também está tendo problemas daqui, nossos, domésticos. Um deles é a onda de inadimplência e de recuperações judiciais. Isso tem gerado um momento de alerta, de cautela no mercado de crédito privado. Esse fenômeno acontece dos dois lados. O investidor está mais preocupado com os papéis que tem em carteira e as empresas também estão mais criteriosas para tomar dinheiro emprestado. Quem fala sobre este cenário e analisa ele é a nossa analista Lucinda Pinto. Lu, muito boa tarde. Tá difícil, não é só o juro alto que está preocupando e bagunçando esse mercado de crédito privado, né? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A gente tem lidado aí com notícias de várias companhias grandes e conhecidas dos investidores enfrentando dificuldades, recuperações extrajudiciais ou judiciais. Este ano, então, os três nomes mais conhecidos são GPA, Braskem e Raizen, mas a verdade é que empresas menores também vêm apresentando dificuldades e desafios já desde o ano passado. A gente conversou aqui com gestores dessa área de crédito privado e no ano passado algo como 20 nomes de companhias apresentaram algum tipo de questão. Só que como outros papéis estavam tendo um desempenho muito bom, acabava que esses outros títulos compensavam as perdas dessas empresas menores. Mas esse ano, de fato, o resultado que a gente está assistindo é alguma coisa parecida com o que a gente viu lá em 2023, em função da crise deflagrada ali pela Americanas e pela Light, ainda que em menor intensidade. Então, na prática, o que está acontecendo, Naka? Uma grande espiral negativa. Os papéis têm um desempenho ruim por conta dessa situação desafiadora. Isso gera uma perda, né, um desempenho negativo para alguns fundos de investimento. O investidor olha para aquilo e resgata, e esses resgates pioram a capacidade, o desempenho, né? Porque o fundo ele é obrigado muitas vezes a vender outros papéis, inclusive a qualquer preço. Então, você gera uma situação de mais oferta, menos demanda, o investidor mais cauteloso, assustado com tudo que tem visto, né, com esse noticiário, e isso tem piorado, portanto, o desempenho dos fundos de um modo geral. Eu conversei com um gestor que fez ele não quer ser identificado, mas ele me deu aqui uma estatística que é bastante importante, fala muito sobre este momento. Nos últimos 20 dias, um grupo de gestoras que tem sob gestão 21,5 trilhões de reais no total. Desculpa, eu estou falando o número errado. Esse grupo de gestoras tem sob gestão 2 trilhões de reais. E são gestoras que têm pelo menos 20% do seu patrimônio alocado em papéis de crédito privado. Esse grupo de gestoras teve um resgate de 21,5 bilhões de reais. 17,5 bilhões vieram de grandes gestoras e 3,8 bilhões de gestoras independentes. As independentes, elas são as que normalmente acabam precisando vender porque elas são menores, né? As grandes gestoras, os grandes bancos têm muitos fundos, então acabam muitas vezes conseguindo fazer uma solução interna. As independentes não. Seja como for, é um movimento que está pesando, provocando um desempenho negativo. Então, quando a gente olha para um grupo de 23 gestores que são acompanhadas por esse profissional, gestoras que têm também esse perfil aí de ter pelo menos 20% do seu patrimônio alocado em papéis de crédito, no ano passado, 3 dessas 23 estavam performando abaixo do CDI. Este ano, praticamente, está todo mundo abaixo do CDI. Então, o que isso diz? Que o mercado hoje está fechado para novas emissões. Então, as empresas elas estão adiando novas operações e é muito importante lembrar o seguinte, Naka. Muitas vezes a gente olha para os números de crédito bancário destinado à pessoa jurídica e a gente vê até uma taxa de inadimplência um pouco melhor, a gente não está vendo a mesma deterioração que a gente está vendo para a pessoa física, porque as empresas elas têm um mercado de capitais para recorrer. Então, tem havido, na verdade, uma substituição do crédito bancário, que é mais caro, mais difícil,
pelo mercado de capitais. Se o mercado de capitais fecha, então realmente fica uma situação mais apertada para as companhias que já estão lidando com tantas outras coisas, né? Por exemplo, a taxa de juros e a própria inadimplência, muitas vezes dependendo do setor com a qual elas têm que lidar. O que tem sido uma alternativa para as grandes companhias? O mercado internacional, a captação lá fora. Então, a gente viu esses últimos dias uma onda expressiva de empresas captando em bonds, né, em dólar. Então, a gente teve a JF, que captou 400 milhões de dólares num prazo de 6 anos. O Banco do Brasil, 500 milhões em 5 anos. A Redditor fechou hoje uma operação de 500 milhões de dólares num prazo de 10 anos. E a Minerva, na semana passada, captou 600 milhões de dólares para 10 anos. E a gente já sabe, porque isso já está público, que tanto o C6 quer estrear nesse mercado, eles não têm dívida lá fora ainda e tem o plano de captar 500 milhões de reais, e a Oceânica, que é uma empresa do setor de óleo e gás, que tem planos aí para 150 milhões de dólares. E esse problema do crédito privado, ele nasce entre os emissores do agro e do varejo, mas hoje acaba afetando todo mundo? Assim, nessas suas conversas, você conseguiu mapear setores que acabam sendo mais expostos ou menos a este momento? Acho que o agro é mesmo o campeão, né? É quem de fato tem apresentado mais problemas, varejo também, mas tem problemas espalhados por vários setores. E neste momento, no fim das contas, quando você tem um mercado desse jeito, acaba que o critério ele fica um pouco mais rigoroso para todo mundo. Então, tem um olhar de mais ou menos apetite para qualquer tipo de papel neste momento. Então, e aí é interessante se essa empresa vai para o exterior para captar, é uma dívida que, em tese, pode ser até mais barata do que aqui, mas ele fica exposto a outros problemas, né? Que é a variação cambial. E aí isso é um rolê muito mais caro, né? Então, mas se a empresa é exportadora, isso não é um problema. Agora, só que nessa lista a gente tem empresas que não são. A Redditor não é exportadora, tem que fazer o hedge. E o Banco do Brasil também. Enfim, eu acho que o Banco do Brasil tem uma peculiaridade por ser instituição financeira. Mas, realmente, se a empresa é exportadora, não é uma questão. Agora, se ela não é exportadora, e aí muitas das empresas que vão precisar fazer essas captações não são, elas vão ter que fazer um hedge. O momento está favorável para se fazer hedge, porque como você tem muito fluxo de dinheiro entrando, o tal do FRA cambial, né, que é o juro em dólar, né, ele está mais baixo. Então, está favorável para quem quer fazer essas operações de proteção. Mas, de toda forma, a gente não sabe até quando isso vai permanecer desse jeito. Hoje a leitura, Naka, é que assim, quem tem tamanho para fazer uma captação lá fora, é uma janela aberta e boa, é um bom momento. A questão é que isso é para poucos, não é todo mundo que tem condição. E assim, ainda que o custo de captar lá fora seja menor, é uma operação cara, você tem que ter a e é complexa, né? Você tem que ter uma equipe grande ali para fazer a estrutura, hold show lá fora, não é... Sem seguir as regras da SEC, é um outro rolê. Um outro rolê. Então, a verdade é que, diante disso tudo, acho que o resumo aqui dessa situação é de que você tem mais uma questão aqui para as companhias que já estão lidando com todos esses desafios, então esse mercado fechado. A gente não tem relatos de nenhuma empresa assim com a corda no pescoço, com dívida para vencer, precisando rolar, mas fica, obviamente, isso entra na planilha, né, das companhias, nas suas decisões de investimento, nos seus projetos aí de médio prazo, a situação desse mercado que a gente não sabe até quando vai ficar dessa forma. E aí, só para terminar, em um minutinho, Lu, esse setor, os fundos de crédito privado performaram muito bem ao longo dos últimos anos. Será que esse momento glorioso de ouro dos fundos de crédito privado
ficou para trás? É sempre um pêndulo. Aham. Então, é exatamente desse jeito. Tem um momento que todo mundo migra para os fundos de crédito privado e aí esses fundos desempenham super bem e depois, quando a situação se reverte, a gente vê algo parecido com o que está acontecendo agora. Não significa que isso não vá voltar mais para frente, Naka, mas a verdade é que assim, tem uma coisa, até para encerrar, assim, tem um ponto ótimo de taxa Selic para esses fundos. E aí eu lembro que quando a Selic ainda era de um dígito, o que todo mundo dizia era ali perto de 10% é ótimo, porque aí tem uma demanda por renda fixa, só que acima de 10% começa a ser um peso grande para as empresas. E aí isso começa a gerar um problema ali parecido com o que a gente está assistindo, as empresas enfrentarem problemas. É caro demais para conseguir tocar, né? Exatamente. Mais uma coisa em que o juro decidido pelo Banco Central vai definir ou não o rumo desse mercado. Muito bem. Lucinda Pinto, analista de economia da CNN, obrigado pela conversa. Obrigada a você. Beijo, até até amanhã. mais.